Paz do Senhor, irmãos. Eu espero que quando essa mensagem chegar até você, que esteja tudo bem contigo, com a sua família. Eu trago para você hoje uma palavra de fé, uma palavra de ânimo da parte do Senhor. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra muito conhecida por muita gente. Livro de Salmos, número 91. É um salmo muito conhecido por cristãos, não cristãos. Algumas pessoas abrem a Bíblia neste salmo e deixam na sala porque acreditam que com a Bíblia aberta, no Salmo 91, que os males vão embora. Enfim, muitas pessoas acreditam em muitas coisas, né? E eu não estou aqui para falar disso, mas eu estou aqui para falar que o dono do salmo, a pessoa que inspirou o salmo, é aquele que faz o milagre e é aquele que quer falar com você no dia de hoje. O Salmo 91 é muito conhecido. Apenas o versículo 1 e 2 são os versículos que eu lerei. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E aí ele segue, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e assim vai. O que eu quero falar com você no dia de hoje é sobre o descanso à sombra do Altíssimo. Nós sabemos que nestes dias que nós temos vivido, nesta pandemia, né? Que ninguém imaginava que pudesse passar por isso um dia, né? Nós já vemos isso em filmes, muitos filmes hollywoodianos, e muitas vezes eu me perguntei, não, isso nunca vai acontecer, que filme louco, né? Uma coisa dessa nunca vai acontecer, e nós estamos vivendo isso, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, e eu gosto de ler sobre muitas coisas, né? E outro dia eu estava lendo e até conversando com a minha irmã sobre o corpo humano, sobre doenças, né? E nessa pesquisa eu pude ver que a Organização Mundial da Saúde, né, que é a OMS, tem catalogada 55 mil lesões e doenças, né? E você pode até pensar, mas o que tem a ver? O que eu tenho a ver com isso? Olha, calma, eu já vou chegar lá. Imagine só, né? O CID atual, que é o Cadastro Internacional de Doenças, tem catalogado 55.500 doenças. O CID anterior tinha 14.400 doenças, ou seja, esse número ele triplicou. O nosso corpo é feito por 100 trilhões de bactérias, segundo os estudiosos, e nós temos apenas 10 trilhões de células. Nós temos 10 vezes mais bactérias no corpo do que células. E eu fiquei pensando como este Deus é maravilhoso, porque em meio a essa pandemia que nós vivemos, é Ele que tem nos guardado, porque apenas uma bactéria pode nos matar. E nós convivemos no nosso corpo com 100 trilhões de bactérias. Mas se você pega uma bactéria, você pode vir a óbito. Essa bactéria pode te levar à morte. Mas no nosso corpo, aquele que é o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, Ele mesmo projetou essa máquina que é a mais perfeita que existe na Terra. A gente sabe que existe a tecnologia, existem coisas fantásticas, mas a máquina mais fantástica que existe foi o nosso Criador que projetou. E o que eu quero dizer para você hoje é que você descanse à sombra do Altíssimo, porque o Senhor é aquele que tem guardado a sua vida e que vai continuar guardando a sua vida de todo mal. É aquele que não deixará chegar praga alguma à tua tenda, porque a palavra dele diz isso. Mas você pode até pensar, olha, mas eu conheço alguém que ficou doente, eu conheço alguém que contraiu coronavírus. Ora, mas existem 55 mil doenças? Deus te guardou já de quantas doenças?
Quantas doenças você poderia ter pego e não pegou porque Deus te guardou? Então, até aqui, o Senhor te sustentou. E para que o Senhor continue te sustentando, é necessário que a sua fé seja posta nele, porque ele é aquele que é o onipotente. A palavra oni significa todo. Potente significa poder. Eu acredito que muitas pessoas saibam disso, mas eu quero te dizer que ele é aquele que é o oni em todas as coisas, porque ele tem todo o poder, porque ele tem toda a ciência, porque tudo está nas suas mãos. O livro de Lucas, se não me falha a memória, capítulo 12, versículo 7, diz que todos os seus fios de cabelo estão contados. Todos, olha aqui, olha, essa cabeleira aqui que eu tenho e que muita gente tem também. Todos esses fios de cabelo estão contados. Isso significa que o Senhor tem um cuidado imenso com a tua vida. Ele é aquele que te esconde debaixo das suas gloriosas asas. Ele é aquele que tem cuidado de você. Ele é aquele que tem guardado a sua vida, por onde o teu pé tem pisado, ele tem ido junto com você. Ele tem guardado a sua família, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, o onipresente, o onipotente, o onisciente, é aquele que tem ciência de todas as coisas. Ora, nós vemos muitas pessoas falarem por aí, em artigos, né, em comentários, que Einstein, que homem inteligente, realmente foi. Muitas pessoas inteligentes são citadas, nós estudamos no meio evangélico, grandes homens de Deus, né, na própria Bíblia, na própria palavra de Deus, e eu quero te dizer que existe uma pessoa que é superior a tudo isso, que ele criou. Cada ser humano, cada pessoa que você acha, nossa, como aquela pessoa é inteligente. Um ser muito além, muito superior, criou aquele ser humano, o nosso Deus. Aquele que nos ama, aquele que entregou o seu Filho para nos salvar. Existem alguns artigos que dizem que nós só usamos 3% da capacidade do nosso cérebro. Imagine só aquele que criou este cérebro. Olha, nós não podemos... Às vezes eu paro para pensar e fico, meu Deus, não tem, a nossa mente não alcança tamanho poder e tamanho cuidado. Não há por que temer. Nós só temos que confiar. Eu quero ler um versículo aqui, eu até deixei aberto aqui, que é em Hebreus, um versículo muito conhecido, mas é uma passagem que eu considero muito importante, dentro do assunto que estamos falando, né? Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas veja bem, quem deseja se aproximar de Deus deve crer. Deve crer. E que Ele existe e que existe uma recompensa para aqueles que o buscam. Então eu quero te dizer assim, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quem se aproxima dele deve crer. Há uma necessidade de crer. Não existe barganha com isso. Você precisa crer. Você precisa confiar. A palavra confiar significa entregar a sua vida ou a vida de alguém aos cuidados de outro. Então, quando nós confiamos, nós entregamos, nós nos derramamos, entregamos completamente. Não é entregar e tomar. Não é entregar em algum momento, em alguma situação. Você achar que você é melhor, que você pode resolver o seu problema, que você pode agir mais rapidamente. Não. Confiar é descansar. Estou entregando a minha vida, o meu ser, aos cuidados de alguém superior, aquele que me criou, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Eu quero deixar aqui também para vocês
uma passagem para você ver o quão importante nós conhecemos a palavra de Deus e crer que muito mais importante do que deixar a nossa Bíblia ali aberta no Salmo 91 é conhecer a palavra de Deus, é crer nesta palavra, é crer naquele que criou esta palavra, que inspirou esta palavra a grandes homens de Deus, né? A Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 4, versículo 6: E disse-lhes: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. Aqui, no livro de Mateus, a palavra de Deus está falando que Satanás citou o Salmo 91. Esse salmo que nós acabamos de ler agora, o próprio Satanás citou, o próprio Satanás, conhecedor da palavra de Deus, citou. Ele conhece a palavra de Deus, porque ele sabe que ela é viva, que ela é eficaz. Creia nesta palavra. Não pense que é só uma Bíblia aberta no Salmo 91 que vai te proteger. Não, creia nessa palavra viva, nesta palavra que mexe, que movimenta o nosso coração. A palavra de Deus, creia no Criador dessa palavra, no inspirador dessa palavra, aquele que tem todo o poder. Eu deixo essa palavra para você no dia de hoje. Eu espero que essa palavra tenha ido de encontro ao seu coração. Porque o nosso Deus continua vivo. O nosso Deus é real. Ele é aquele que tem nos sustentado. Quando nós paramos para pensar como nós estamos sujeitos a tantas coisas. Nós estamos sujeitos a doenças, estamos sujeitos a sair na rua e acontecer qualquer coisa conosco. Mas Deus é aquele que nos tem guardado em todo o tempo. Se nós pudéssemos abrir os nossos olhos espirituais e ver todas as potestades malignas que existem nos ares, querendo nos destruir, querendo nos tragar, mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor, assim como o próprio Satanás citou a palavra de Deus. Nós devemos conhecê-la também, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Mas para que isso aconteça, a sua fé tem que estar posta no Senhor. Você tem que confiar no Senhor. Você tem que descansar à sombra dele. Quantas vezes nós andamos pela rua naquele sol escaldante e nós procuramos uma sombra, né? Porque aquele calor vai trazendo um cansaço imenso para a nossa vida. E aí nós falamos, nossa, eu preciso de uma sombra, pode ser uma sombra de uma árvore, eu preciso de uma sombra para descansar, porque a sombra traz o refrigério. Agora imagine descansar à sombra do Onipotente, à sombra daquele que tudo pode, à sombra daquele que pega você e a sua família e coloca debaixo das suas asas e te guarda em todos os teus caminhos. É aquele que tem te sustentado e te guardado. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. E que Deus continue te abençoando. E permaneça firme no Senhor. Porque Ele é aquele que pode te dar vitória. Somente Ele. Amém?